O que aconteceu com os aviões perdidos no tempo? Acidentes misteriosos, mensagens enigmáticas e destroços congelados no gelo. Vamos descobrir a verdade. Em abril de 1943, um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos, chamado Lady Be Good, desapareceu sobre as areias infinitas do norte da África. A tripulação enviou uma última mensagem de rádio, informando que estavam com pouco combustível e com dificuldades para navegar na escuridão. Então, silêncio total. O Lady Be Good simplesmente desapareceu. Sem destroços, sem vestígios, sem tripulação, era como se o deserto tivesse engolido um avião de guerra inteiro sem deixar rastros. Durante anos, equipes militares procuraram em vão. Mas então, quase 16 anos depois, em 1958, uma equipe britânica de exploração de petróleo, sobrevoando o deserto da Líbia, avistou algo incomum brilhando sob o sol escaldante. Eles investigaram e lá estavam os destroços do Lady Be Good, surpreendentemente intactos, apesar das condições brutais do deserto. O enorme bombardeiro jazia em um silêncio assustador, com o nariz meio enterrado na areia, as hélices ainda em grande parte no lugar. Parecia que tinha acabado de pousar, intocado pelo tempo. O que realmente causou arrepios na espinha de todos foi o que encontraram lá dentro. Os suprimentos ainda estavam lá. Comida, água, um rádio funcionando e até equipamentos de sobrevivência. Estava claro que a tripulação havia sobrevivido ao acidente inicial, mas não havia corpos nos destroços. Isso levantou muito mais perguntas do que respostas. Se eles sobreviveram ao acidente, para onde foram? Buscas posteriores revelaram uma trilha de partir o coração que se estendia pelo deserto aberto. Um por um, itens pessoais apareceram: botas, cantis, pedaços de roupa. Por fim, os restos mortais da maior parte da tripulação foram encontrados, sugerindo que eles tentaram caminhar para um lugar seguro, subestimando terrivelmente as distâncias brutais e o calor mortal. Até hoje, teorias giram em torno do Lady Be Good. Alguns dizem que estranhos erros de navegação desviaram o avião do curso, quase como se uma força invisível o tivesse levado para as profundezas da areia. Outros apontam para fenômenos atmosféricos raros, chamados miragens do deserto, ilusões que distorcem distâncias e direções. Pilotos que voam sobre desertos há muito relatam ter visto lagos cintilantes e estranhas distorções no ar. Será que a tripulação estava perseguindo uma miragem, convencida de que a salvação estava logo depois da próxima duna? O que é ainda mais preocupante é o quão bem o avião foi preservado. Especialistas dizem que o deserto seco e escaldante agiu quase como uma cápsula do tempo, impedindo que o metal, o tecido e até mesmo alguns documentos em papel apodrecessem. Parece menos um local de acidente e mais um naufrágio esperando para ser descoberto, congelado no tempo. Nem todos os aviões desaparecidos são encontrados onde se espera, ou mesmo quando se espera. Veja o estranho caso do voo 914, um avião comercial, Douglas DC-4, que supostamente decolou de Nova York em 1955, rumo a Miami, apenas para desaparecer completamente do radar. A aeronave, sua tripulação e seus passageiros pareceram desaparecer no ar. Os esforços de busca se estenderam por centenas de quilômetros. Nenhum destroço apareceu. Foi como se o próprio céu tivesse engolido o avião. Então, quase 37 anos depois, algo incrível aconteceu. Em 1992, em um aeroporto em Caracas, Venezuela, controladores de tráfego aéreo teriam avistado uma aeronave antiga e não identificada aparecer de repente em seus radares. Confusos, eles tentaram fazer contato. O piloto respondeu com palavras calmas, mas intrigantes. Ele alegou ser o voo 914, ainda a caminho de Miami. Além disso, testemunhas descreveram o avião como sendo um modelo ultrapassado, consistente com o estilo DC-4 dos anos 50, algo que ninguém ainda estaria voando nos anos 90. A história afirma que o avião circulou, pousou brevemente, e depois de perceber que algo estava terrivelmente errado, decolou novamente antes que as autoridades pudessem intervir. Supostamente, ele desapareceu no céu tão misteriosamente quanto havia chegado. Nenhuma evidência física clara do evento foi apresentada, e os céticos argumentam que é mais lenda do que fato. No entanto, a história persiste, transmitida por pilotos e entusiastas da aviação que juram que estranhos desaparecimentos no céu nem sempre terminam como esperamos. Em janeiro de 1921, o Carroll A. Deering, uma escuna de 5 mastros, foi encontrado encalhado no traiçoeiro Diamond Shoals, na costa da Carolina do Norte. O navio estava danificado, mas não havia afundado. As velas ainda estavam içadas. A cozinha mostrava sinais de preparação de refeição. No entanto, nenhuma única alma permaneceu a bordo. Toda a tripulação havia desaparecido, deixando para trás uma carcaça fantasmagórica de navio. O Carroll A. Deering estava em uma viagem de volta de uma entrega de carvão ao Brasil. Nenhum pedido de socorro foi recebido. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Era como se a tripulação tivesse evaporado no meio da viagem. Ainda mais perturbador, itens pessoais, equipamentos de navegação e botes salva-vidas estavam desaparecidos. Parecia uma evacuação ordenada. Mas por quê? E para onde eles foram? Os investigadores da época lançaram uma longa lista de teorias: pirataria, motim, ondas gigantes e até explicações sobrenaturais ligadas ao Triângulo das Bermudas.
Oficialmente, a causa permanece desconhecida, mas um detalhe curioso se destaca. Alguns pesquisadores apontaram que uma série de estranhas transmissões de rádio foram captadas de embarcações próximas, dias antes do Deering encalhar. Mensagens fragmentadas, vozes apressadas, indícios de problemas, mas nunca uma explicação completa. Alguns o chamam de um dos maiores mistérios marítimos da história americana. Outros o veem como mais um exemplo de como veículos, sejam aviões ou navios, podem facilmente cruzar a tênue linha entre o conhecido e o desconhecido, muitas vezes sem deixar vestígios. E mesmo em nosso mundo moderno, o ato de desaparecer não acabou. De fato, um dos casos mais famosos da história da aviação, um jato moderno desaparecendo sem deixar vestígios, aconteceu há não muito tempo, e seus pedaços ainda assombram as praias hoje. Na era moderna do rastreamento por satélite e da comunicação global, parece impossível que um jato de passageiros de tamanho real possa simplesmente desaparecer. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 8 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu enquanto voava de Kuala Lumpur para Pequim. O Boeing 777, transportando 239 pessoas, perdeu contato com o controle de tráfego aéreo menos de uma hora após a decolagem. Nenhum sinal de socorro, nenhum sinal de emergência. Ele simplesmente desapareceu do céu. As equipes de busca lançaram uma das operações de recuperação mais extensas e caras da história da aviação, vasculhando dezenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano. No entanto, durante anos, nenhum vestígio do avião foi encontrado. Famílias esperaram, o mundo especulou. Alguns pensaram que o avião havia sofrido uma falha mecânica. Outros sussurraram teorias mais sombrias sobre sequestro, carga secreta ou atividades militares ocultas. Mesmo hoje, nenhuma explicação única satisfaz todos os fatos estranhos. A primeira pista real veio em 2015, quando um pedaço de destroços de aeronave foi levado à costa na Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Era um flaperon, uma superfície de controle da asa de um Boeing 777. Com o tempo, mais fragmentos apareceram em praias do Oceano Índico, painéis, peças internas, pequenas seções da fuselagem. Cada pedaço aprofundava o mistério. Como um avião deste tamanho pode deixar tão poucos rastros? Modelos de trajetória de voo sugerem que, após perder contato, o MH370 desviou-se bastante da rota e voou para o sul, até provavelmente ficar sem combustível em mar aberto. Mas por que a curva? E por que o silêncio? Alguns especialistas apontam para uma descompressão repentina ou incêndio, deixando a tripulação incapacitada. Outros acreditam que a curva foi deliberada. Um pouso forçado controlado foi até sugerido, explicando o limitado campo de destroços. Seja qual for a verdade, os destroços do MH370 ainda não foram totalmente encontrados. Em algum lugar nas profundezas escuras e frias do sul do Oceano Índico, o resto do avião jaz escondido. Mesmo em nosso mundo conectado, o mar ainda guarda seus segredos com firmeza, e às vezes leva décadas para que as respostas finalmente venham à tona, como prova a próxima história. Em dezembro de 1925, o SS Cotopaxi, um grande navio cargueiro a vapor, zarpou de Charleston, Carolina do Sul, com destino a Havana, Cuba. Nunca chegou. Transmissões de rádio indicavam problemas, incluindo relatos de que o navio estava afundando. Mas depois disso, silêncio. Nenhum sinal de socorro foi recebido. Nenhum destroço foi encontrado. O Cotopaxi foi simplesmente adicionado à longa lista de embarcações perdidas no infame Triângulo das Bermudas. Durante décadas, o navio tornou-se um símbolo do mistério marítimo. Alguns acreditavam que ele afundou em uma tempestade repentina. Outros insistiam que ele foi vítima de forças estranhas, que supostamente assombravam aquele pedaço de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico. Histórias de anomalias magnéticas, ondas gigantes e até mesmo eventos sobrenaturais circulam há muito tempo pelo Triângulo. O desaparecimento do Cotopaxi se encaixava perfeitamente na lenda. Então, quase 90 anos depois, o mistério finalmente mudou. Arqueólogos marinhos que investigavam um naufrágio na costa de Santo Agostinho, Flórida, reuniram evidências sugerindo que o navio afundado era de fato o Cotopaxi desaparecido. Os detalhes do naufrágio combinavam perfeitamente com as plantas e descrições históricas. Acessórios de metal, itens de carga e até mesmo o layout do navio. Tudo se alinhava com o que deveria estar a bordo em 1925. Estranhamente, o local onde o navio foi encontrado fica ao norte de sua rota pretendida para Havana. Como ele foi parar ali permanece incerto. Terá sido desviado do curso pelas correntes? A tempestade que o atingiu foi mais forte do que o relatado? Alguns sugerem que erros de navegação fizeram o Cotopaxi derivar indefeso antes de encontrar seu destino. Outros, ainda apegados ao mistério, argumentam que a reputação bizarra da área pode ter contribuído, afinal. Mesmo com seus destroços físicos finalmente identificados, a história completa do Cotopaxi permanece inacessível, como tantos desaparecimentos ligados ao mar sem fim.
Alguns navios são feitos para serem esquecidos, mas o SS Baishimo simplesmente não deixava ninguém se esquecer dele. Construído em 1914, este cargueiro operou no Ártico, transportando suprimentos e comercializando mercadorias, até que um dia, em 1931, encalhou nas águas geladas da costa do Alasca. A tripulação abandonou o navio após uma forte tempestade, mas eles pensaram que o Baishimo afundaria logo depois. Não afundou. De alguma forma, contra todas as probabilidades, ele sobreviveu às duras condições e permaneceu flutuando. Mas essa não foi a última vez que alguém o viu. Pelos próximos 38 anos, o SS Baishimo continuou à deriva pelo Ártico, completamente desabitado. Tripulações de outros navios relatavam avistamentos do cargueiro, flutuando sem rumo pelo gelo, como se possuído por alguma força. Em certo momento, um grupo de caçadores chegou a embarcar no Baishimo, na esperança de salvar o que pudesse. Mas eles foram forçados a partir novamente quando o navio se soltou do gelo e se afastou ainda mais para o mar. A presença sinistra do Baishimo pairava como um fantasma do passado, recusando-se a afundar ou ser reivindicado pelo oceano congelado. Em 1969, foi relatado novamente perto de Point Barrow, Alasca, e depois disso, os avistamentos cessaram. Ninguém sabe exatamente quando ele finalmente desapareceu, mas depois de quase 4 décadas, assombrando as águas do Ártico, o SS Baishimo finalmente se tornou apenas mais um mistério gélido. Alguns dizem que ele afundou silenciosamente, perdido no tempo, enquanto outros acreditam que ele ainda flutua em algum lugar, para sempre preso no gelo. O certo é que este navio fantasma desafiou as probabilidades, e sua história continua sendo uma das mais estranhas a vir da natureza selvagem e congelada do norte. No verão de 1942, um esquadrão de caças P-38 Lightning decolou de uma base aérea americana na Groenlândia. Sua missão? Fornecer apoio aéreo às operações da Segunda Guerra Mundial na Europa. Infelizmente, o clima rigoroso da Groenlândia levou a melhor. Presos em uma tempestade de neve brutal, os pilotos foram forçados a fazer um pouso forçado no terreno gelado. Enquanto as tripulações sobreviveram, os aviões foram deixados para trás, com seus destinos selados sob camadas de neve e gelo. Por mais de 50 anos, essas aeronaves permaneceram perdidas na tundra congelada da Groenlândia, esquecidas e enterradas profundamente sob o gelo que avançava lentamente. Mas em 1992, um grupo de exploradores e arqueólogos, usando tecnologia moderna, localizou os aviões perdidos. Entre eles, destacava-se o Glacier Girl, um P-38 Lightning, que havia sido enterrado a cerca de 82 metros abaixo da superfície. Equipes de escavação cavaram o gelo por meses, extraindo cuidadosamente o avião de sua sepultura gelada. Notavelmente, o Glacier Girl estava em condições surpreendentemente boas para sua idade. A cabine estava intacta. O motor ainda podia ser acionado e as asas estavam quase intactas. O ambiente frio e seco preservou a aeronave tão bem que parecia quase como se tivesse pousado ontem, em vez de estar enterrado por décadas. A recuperação do Glacier Girl não foi apenas um raro momento histórico. Foi um triunfo de determinação e tecnologia. Após ser cuidadosamente restaurado, o P-38 voltou a voar, uma relíquia viva da Segunda Guerra Mundial. Sua jornada das profundezas de um túmulo congelado aos céus, mais uma vez, é um testemunho tanto da resiliência da engenharia em tempos de guerra, quanto da persistência obstinada de veículos perdidos, aguardando o momento certo para serem redescobertos. A história da Glacier Girl pode ser uma das recuperações mais notáveis da história da aviação, mas não é o único avião à espreita sob o gelo. Em 30 de julho de 1942, o USS Grunion, um submarino da Marinha dos Emiriua, perdeu contato com o quartel-general. A previsão era de que retornaria após completar sua missão, mas isso nunca aconteceu, apesar dos esforços imediatos para localizar a embarcação desaparecida. Nenhum vestígio do submarino ou de seus 70 tripulantes foi encontrado. A Marinha presumiu que ele havia sido perdido por fogo inimigo ou que havia afundado devido a uma falha mecânica, mas o mistério permaneceu sem solução por décadas. Durante 60 anos, a localização do Grunion foi um dos maiores mistérios não resolvidos do Teatro de Operações do Pacífico. Mas em 2007, usando tecnologia de sonar moderna, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo filho de Abele, conseguiu localizar os destroços do USS Grunion na costa das Ilhas Aleutas, no Alasca. Encontrava-se a cerca de 800 metros abaixo da superfície, quase 160 quilômetros fora da rota, de onde se pensava inicialmente que havia afundado. A descoberta dos destroços do Grunion foi um momento agridoce. Lá, no fundo do oceano, permaneceu praticamente intacto. Uma lembrança solene de uma tripulação perdida durante um dos períodos mais perigosos e caóticos da história. Mas o que tornou essa descoberta particularmente assustadora foi o fato de o periscópio e o leme do submarino ainda estarem visíveis, sugerindo que ele poderia ter sido afundado por um ataque inesperado vindo de cima, ou que uma falha mecânica desempenhou um papel em seu destino. Os momentos finais da tripulação do Grunion, quer estivessem em combate ou apenas cumprindo ordens de mergulho, permanecem um mistério duradouro. Sua descoberta não trouxe um desfecho definitivo,
mas proporcionou ao mundo um vislumbre das profundezas sombrias onde os navios esquecidos da história frequentemente repousam. Hoje, o USS Grunion jaz no fundo do oceano, aguardando por mais respostas. Mas uma coisa é certa: o mistério dos navios perdidos, submersos no mar ou enterrados sob o gelo, continua a cativar nossa imaginação. Em 1975, um Boeing da Malaysia Airlines desapareceu durante um voo de rotina entre Kuala Lumpur e Sydney. A aeronave perdeu contato sobre o Oceano Antártico e, apesar de uma extensa busca, nenhum destroço foi encontrado. O desaparecimento desconcertou os especialistas em aviação, e o avião foi dado como perdido para sempre. Décadas se passaram até que, em 2019, uma equipe de pesquisa perfurando núcleos de gelo na Antártida fez uma descoberta surpreendente. Nas profundezas do gelo, eles descobriram a fuselagem intacta do Boeing desaparecido. Notavelmente, ela estava quase perfeitamente preservada, sem sinais de deterioração, como se o avião tivesse parado no tempo. O mistério de como ele foi parar tão ao sul permanece sem solução, adicionando mais uma camada de intriga a um dos desaparecimentos mais desconcertantes da aviação. Em 2 de agosto de 1947, um voo da British South American Airways, o Stardust, desapareceu a caminho de Buenos Aires para Santiago. A aeronave, um Avro Lancastrian, com sede em Lancaster, transportava 11 passageiros, incluindo uma tripulação experiente. No meio da viagem, o avião enviou uma última e enigmática transmissão de rádio, Stand Deck. Essas foram as últimas palavras ouvidas antes de a aeronave desaparecer nas montanhas andinas. Equipes de busca vasculharam a região por dias, mas não encontraram vestígios. A misteriosa mensagem assombrou os investigadores, pois ninguém conseguia decifrar seu significado ou entender por que havia sido enviada. Somente em 1954, 7 anos depois, os destroços do Stardust foram encontrados no alto dos Andes. Estranhamente, os destroços estavam quase intactos, como se o acidente tivesse sido uma descida controlada e não uma queda dramática. As anotações do piloto indicavam que eles haviam voado em meio a uma densa neblina, mas o significado da mensagem Stand Deck permanecia sem solução. As teorias variavam de uma avaria técnica à possibilidade de a tripulação ter encontrado um fenômeno meteorológico não registrado. Ainda mais assustadora era a sugestão de que a mensagem pudesse ter sido algum tipo de socorro, quase como um último aviso. O que permanece mais intrigante é como o avião conseguiu permanecer escondido por tanto tempo. Dado o terreno acidentado dos Andes, encontrar tal destroço na vasta região selvagem foi nada menos que um milagre. No entanto, a questão ainda persiste. Seria a estranha mensagem Stand Deck um sinal de algo muito mais elusivo? Talvez um pedido de ajuda enigmático que ninguém conseguiu entender a tempo? Em meados da década de 1940, um sinal de socorro foi interceptado de um navio mercante chamado Ourang Medan, uma embarcação que navegava no Pacífico Sul. A mensagem era fragmentada, mas aterrorizante. Começava com as palavras: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. O resto da tripulação está morto ou morrendo. Então, abruptamente, a transmissão parou. Nenhuma outra comunicação se seguiu e ninguém mais ouviu falar do navio. O que se seguiu é nada menos que assustador. Um navio próximo, o Silver Star, respondeu ao pedido de socorro e navegou para a última localização conhecida do Ourang Medan. Ao embarcar no navio, a tripulação do Silver Star fez uma descoberta horrível. O navio estava completamente abandonado, mas os corpos dos tripulantes estavam espalhados pelo convés e no interior do navio. A parte mais chocante: todos os corpos estavam em um estado não natural, seus rostos contorcidos em expressões de terror. Era como se tivessem morrido em puro pânico. A situação a bordo parecia impossível. Não havia sinais de ferimentos, nenhuma causa óbvia de morte, mas a tripulação parecia ter sido atingida repentinamente e sem aviso. Enquanto a tripulação do Silver Star continuava a explorar o navio, eles descobriram os corpos dos oficiais, todos congelados em posições aterrorizantes, olhando fixamente para o horizonte com os olhos arregalados. Alguns até especularam que uma toxina misteriosa poderia ter sido responsável pelas mortes, embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada. O que realmente causou arrepios em todos que ouviram a história foi o que aconteceu em seguida. Enquanto a tripulação do Silver Star se preparava para rebocar o Ourang Medan até o porto, ocorreu uma explosão no navio. Em um instante, o navio pegou fogo e afundou, desaparecendo no oceano sem deixar vestígios. Os destroços do Ourang Medan nunca foram encontrados, e até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com a tripulação, nem por que o navio afundou tão misteriosamente. Em 1946, um avião de transporte militar C-47 Dakota desapareceu sobre os Alpes suíços durante um voo de rotina. A aeronave, a caminho de uma base na Europa, transportava suprimentos e pessoal. A tripulação navegava em condições climáticas adversas e de baixa visibilidade quando perdeu contato com o controle de tráfego aéreo. Apesar dos extensos esforços de busca, nenhum destroço foi encontrado. À medida que os anos se transformavam em décadas, a história do Dakota desaparecido tornou-se um dos grandes mistérios dos Alpes.
assombrando tanto entusiastas da aviação quanto historiadores locais. Então, em 1993, algo extraordinário aconteceu. Um caminhante, caminhando por uma região remota das montanhas, tropeçou em um objeto estranho enterrado na neve. A princípio, ele pensou que fosse um antigo equipamento militar, mas ao se aproximar, percebeu que eram os destroços de uma aeronave, o C-47 Dakota. Chocado, ele relatou sua descoberta, e logo uma equipe completa de investigadores e arqueólogos chegou para examinar o local. O que eles descobriram foi nada menos que surpreendente. Um C-47 bem preservado, com as asas ainda intactas e a fuselagem praticamente intocada pelo tempo. Dadas as condições severas e frias dos Alpes, os destroços permaneceram praticamente intactos, presos sob uma espessa camada de gelo e neve por mais de 50 anos. O mistério se aprofundou, porém, à medida que a localização dos destroços estava a quase 160 quilômetros da rota, de onde se acreditava originalmente que o avião havia caído. Como ele foi parar lá? Alguns especialistas acreditam que a neve pesada e os ventos instáveis podem ter feito o avião desviar do curso, ou talvez houvesse uma passagem escondida na montanha, pela qual a tripulação estava tentando navegar. Mas, apesar de várias teorias, o estranho local de descanso final do avião ainda não faz muito sentido. Nenhuma história de aeronave desaparecida cativou o mundo mais do que a de Amelia Earhart, a aviadora pioneira que desapareceu sem deixar rastros em 1937. Earhart e seu navegador, Fred Noonan, tentavam um voo histórico ao redor do mundo quando seu avião, um Lockheed Electra, desapareceu sobre o Oceano Pacífico e nunca mais foi visto. Apesar dos extensos esforços de busca, nenhum destroço ou destroço foi encontrado, e o desaparecimento de Amelia desencadeou um dos maiores mistérios não resolvidos da história da aviação. Durante décadas, as teorias sobre o que aconteceu com ela variaram do plausível ao bizarro. Um acidente no mar, um erro de navegação e até mesmo a captura pelo exército japonês. No entanto, em 2018, um grupo de pesquisadores descobriu uma nova e chocante evidência. Durante uma expedição à ilha Nikumaroro, no Pacífico, local onde se acredita que Earhart tenha feito um pouso forçado, a equipe descobriu pedaços de metal que pareciam ser de uma aeronave da década de 1930. Após uma análise completa, determinou-se que os fragmentos se assemelhavam muito a peças do Lockheed Electra de Earhart. Essa descoberta reacendeu a esperança de que o destino de Earhart pudesse finalmente ser compreendido. Alguns especialistas acreditam que após ficarem sem combustível, Earhart e Noonan tentaram um pouso de emergência em Nikumaroro, uma pequena ilha desabitada no Pacífico Sul. Evidências de expedições anteriores sugeriram que eles podem ter sobrevivido por um tempo na ilha, usando quaisquer recursos que pudessem encontrar. A localização remota da ilha e o terreno desafiador provavelmente impossibilitaram a fuga ou o pedido de socorro dos dois aviadores. Mas o mistério ainda não foi totalmente resolvido. Embora as novas evidências sejam convincentes, elas apenas aumentam o enigma em torno do desaparecimento de Amelia Earhart. Escondida nas profundezas da floresta amazônica, encontra-se uma das regiões mais misteriosas e isoladas da Terra, o Vale Javari. Estendendo-se pela densa selva no oeste do Brasil, este território abriga a maior concentração de tribos isoladas do planeta. Protegidas por vastos rios, árvores imponentes e vegetação impenetrável, essas tribos vivem completamente separadas do mundo moderno, guardando segredos que a humanidade ainda não descobriu. O Vale do Javari não é fácil de explorar. As copas densas da selva cobrem mais de 83 mil quilômetros quadrados de deserto, uma área quase tão grande quanto Portugal. Nenhuma estrada atravessa esse território, e o acesso é estritamente controlado pelo governo brasileiro para proteger as tribos indígenas que prosperaram aqui por milhares de anos. Apenas um punhado de forasteiros já vislumbrou essas comunidades isoladas, e as poucas fotografias que existem mostram aldeias intocadas pela vida moderna, onde cabanas são feitas de folhas de palmeira e a vida gira em torno da floresta. Os cientistas acreditam que pelo menos 14 tribos indígenas distintas vivem aqui, com várias completamente isoladas e desconhecidas do mundo exterior. Essas tribos sobrevivem apenas da caça, pesca e coleta de plantas selvagens. Eles falam línguas nunca documentadas por pesquisadores, e seus costumes permanecem um mistério completo. A cada ano, pequenas pesquisas de aeronaves ocasionalmente avistam tribos, pessoas vivendo em cabanas de palha, reunindo-se em volta de fogueiras comunitárias ou pescando ao longo de rios tranquilos. Exploradores que ousaram se aproximar desta terra escondida retornaram com histórias notáveis de biodiversidade. Onças, ariranhas e esquivas águias, arpias, compartilham este espaço com inúmeras espécies desconhecidas. Biólogos estimam que centenas de espécies de animais e plantas permanecem não identificadas dentro do Vale do Javari, esperando silenciosamente sob o verde infinito para revelar seus segredos. No entanto, quanto mais fundo você vai na selva, mais estranhas as coisas se tornam.
Algumas expedições relatam ocorrências estranhas, como ruídos inexplicáveis, ecoando pela noite, e avistamentos de luzes incomuns nas profundezas da floresta. Embora os céticos descartem esses relatos como nada mais do que folclore da selva, outros sussurram sobre civilizações antigas, escondidas sob as árvores, ou mesmo restos de cidades engolidas há muito tempo pela floresta tropical. Bem ao norte do Vale do Javari, escondida nas densas selvas que separam a Colômbia e o Panamá, fica outra região que desafia a exploração, o Darien Gap. Esta vasta extensão de floresta tropical emaranhada cobre mais de 160 quilômetros de terreno intocado, uma barreira natural que impede a conexão da América do Norte e do Sul por estrada. Apesar de inúmeras tentativas, nenhuma estrada cruzou com sucesso este território selvagem, deixando-o como uma das últimas fronteiras verdadeiramente inexploradas da Terra. Exploradores que entraram no Darien falam de um lugar tão remoto que nem mesmo mapas conseguem descrever completamente seus mistérios. Dentro de sua vegetação espessa e pântanos lamacentos, vivem animais selvagens raros como onças, sapos venenosos e a esquiva arpia. Mas a natureza não é o único perigo à espreita sob a copa das árvores. Alguns viajantes afirmam que escondidos dentro desta densa selva estão restos de civilizações antigas, esperando para revelar histórias de uma história perdida. Lendas locais falam de caminhos esquecidos, ruínas de pedra engolidas pela vegetação e até mesmo desaparecimentos inexplicáveis daqueles que se aventuram muito fundo. Sejam movidos por superstição ou por perigo genuíno, poucos ousam desafiar este labirinto tropical. O Darien Gap continua sendo um lugar de segredos, desafiador contra a conquista humana. Mas nem todos os lugares inexplorados se escondem dentro de selvas exuberantes. Milhares de quilômetros ao norte, uma paisagem radicalmente diferente oferece um mistério igualmente intrigante. A ilha Devon, situada nas profundezas do arquipélago ártico do Canadá, parece mais com Marte do que com a Terra. Como a maior ilha desabitada do mundo, sua superfície rochosa e árida atraiu cientistas da NASA, que a usam como um substituto para o planeta vermelho. Suas temperaturas congelantes, penhascos escarpados e crateras antigas refletem de perto as condições encontradas em Marte, tornando-a o campo de testes ideal para futuras missões espaciais. Os visitantes descrevem a ilha Devon como sobrenatural, um lugar desprovido de árvores, animais ou habitantes permanentes. Mas por baixo de seu exterior severo, a ilha Devon esconde segredos fascinantes próprios. Alguns especulam que a ilha pode conter pistas para entender a vida além do nosso planeta, preservada nas profundezas de seu solo congelado. Relatos ocasionais de sinais de rádio misteriosos detectados perto da ilha alimentam sussurros de intriga extraterrestre, embora os céticos rejeitem essas alegações como meras anomalias atmosféricas. Quer a verdade esteja na ciência ou em algo mais estranho, a ilha Devon continua a atrair aqueles que buscam o desconhecido, ligando para sempre a Terra aos mistérios de mundos distantes. Enquanto alguns exploradores olham para cima, para o espaço, outros se voltam para baixo, sob nossos pés. Bem ao sul das planícies geladas da ilha Devon, fica a península de Yucatán, no México, lar de um dos mundos subterrâneos mais extraordinários da Terra, os cenotes. Esses buracos naturais, formados por leitos rochosos de calcário desmoronados, criam aberturas em um labirinto subterrâneo de cavernas e águas cristalinas. Para a antiga civilização maia, os cenotes eram portais sagrados para outro reino, portais onde rituais aconteciam para apaziguar os deuses. Hoje, mergulhadores se aventuram nessas cavernas submersas para descobrir câmaras de tirar o fôlego cheias de estalactites, estalagmites e passagens ocultas que se estendem por quilômetros abaixo da selva. Mas além de sua beleza, há um lado mais sombrio. Exploradores ocasionalmente descobrem artefatos, ossos humanos e oferendas rituais escondidas debaixo d'água por séculos. Circulam histórias sobre cenotes abrigando túneis secretos que se conectam a templos escondidos bem abaixo da superfície, gerando teorias sobre sítios antigos não descobertos, aguardando exploração. Alguns até sussurram sobre ocorrências sobrenaturais, luzes vistas sob a água, ecos estranhos em câmaras vazias e sensações de estar sendo observado durante mergulhos profundos. Sejam essas histórias lendas ou dicas de algo mais profundo, os cenotes continuam sendo portais misteriosos para a história esquecida do México. Deixando para trás os cenotes sombrios de Yucatán, viajamos pelo Pacífico até uma terra que parece infinita, árida e completamente alienígena, o Deserto Simpson, o vasto mar de areia da Austrália. Cobrindo quase 181 mil quilômetros quadrados da Austrália Central, este é um dos desertos mais isolados e menos explorados da Terra. Dunas enormes esculpidas pelo vento se estendem até o horizonte, algumas com mais de 40 metros de altura, mudando silenciosamente como se o próprio deserto estivesse vivo. Apesar de sua dureza, o deserto de Simpson abriga segredos ocultos sob suas areias. Ecossistemas estranhos e delicados florescem aqui, lar de criaturas adaptadas ao calor extremo, sol intenso e escassez de água. Diabos espinhosos, ratos saltadores e até mesmo répteis esquivos do deserto sobrevivem onde os humanos raramente se aventuram.
Exploradores que ousaram cruzar essas areias contam histórias de silêncio assustador, miragens de calor desorientadoras e encontros noturnos perturbadores com sons ecoando do nada. Lendas aborígenes falam de lugares misteriosos escondidos nas profundezas das dunas, conhecidos apenas pelos mais velhos, guardados cuidadosamente por gerações. Há até mesmo contos sussurrados de expedições perdidas, cujos restos nunca surgiram, engolidos pelas areias em constante movimento. Hoje, grande parte dessa natureza selvagem australiana permanece intocada, resistindo à exploração humana como um dos últimos verdadeiros desertos do planeta, um mar infinito de mistério que continua a fascinar, seduzir e guardar seus segredos cuidadosamente. Longe do calor escaldante dos desertos da Austrália, encontra-se outro reino inexplorado, desta vez submerso profundamente abaixo da superfície do Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas mergulha mais fundo na escuridão do que qualquer outro ponto da Terra, atingindo sua profundidade máxima em impressionantes 10.970 metros no Challenger Deep. Para colocar isso em perspectiva, você poderia submergir o Monte Everest e ainda ter mais de 1,6 quilômetros de oceano acima dele. Este abismo misterioso mal foi visitado por humanos. Menos pessoas desceram ao Challenger Deep do que pisaram na superfície da Lua. E o que eles encontraram lá surpreendeu até os exploradores mais experientes. Criaturas bizarras e translúcidas, águas vivas bioluminescentes iluminando a escuridão e ecossistemas prosperando sob pressões que esmagariam aço como papel. No entanto, a Fossa das Marianas ainda guarda mistérios muito maiores. Cientistas acreditam que espécies desconhecidas vivem mais fundo do que nossos submersíveis podem alcançar, em um ambiente tão estranho que desafia nossa compreensão das possibilidades da vida. Sons subaquáticos inexplicáveis foram registrados ecoando da profundidade da fossa, alimentando especulações sobre formas de vida ou fenômenos geológicos não descobertos. Apesar dos avanços na exploração do fundo do mar, a Fossa das Marianas continua sendo um dos maiores enigmas da Terra, escondendo mundos sob suas pressões esmagadoras e escuridão eterna. Emergindo das profundezas do oceano, ascendemos em direção ao céu ao Monte Roraima, uma montanha imponente diferente de qualquer outra na Terra. Localizado nas fronteiras da Venezuela, Guiana e Brasil, o Monte Roraima se eleva dramaticamente das florestas ao redor como uma enorme montanha de topo plano, seu cume alcançando mais de 2.800 metros de altura. Seus penhascos verticais, envoltos em névoa, o fizeram parecer inacessível por séculos. Quando os exploradores finalmente o escalaram, eles descobriram um mundo perdido, aparentemente intocado pelo tempo. Espécies únicas de plantas e animais, não encontradas em nenhum outro lugar na Terra, florescem em seu planalto isolado. Plantas carnívoras, pequenos sapos pretos e formações rochosas bizarras fazem o topo da montanha parecer alienígena, quase pré-histórico. Lendas indígenas aumentam a mística de Roraima, descrevendo-a como o berço da humanidade e um lugar habitado por espíritos. Ainda hoje, persistem histórias de ocorrências inexplicáveis no topo da montanha, desaparecimentos repentinos, luzes inexplicáveis pairando perto de penhascos e sons perturbadores que ecoam pelas câmaras enevoadas do Planalto. Aventureiros especularam que sob a superfície de Roraima podem haver túneis ou câmaras escondidas deixadas por civilizações antigas. Sua aparência sobrenatural até inspirou o romance clássico de Sir Arthur Conan Doyle, O Mundo Perdido, refletindo sua aura de mistério atemporal. O Monte Roraima não é apenas uma maravilha geológica, continua sendo um lugar de fascínio duradouro, resistindo à nossa compreensão e continuando a evocar admiração e intriga como um dos maiores mistérios naturais do planeta. Longe dos altos penhascos de Roraima, escondido nas profundezas das selvas do centro do Vietnã, fica um dos segredos mais incríveis da Terra, a caverna Son Doong. Descoberta apenas em 1991 e totalmente explorada décadas depois, Son Doong é agora conhecida como a maior caverna do planeta, com mais de 5 quilômetros de comprimento e mais de 180 metros de altura em algumas câmaras. É grande o suficiente para abrigar arranha-céus inteiros em seus corredores escuros, mas o tamanho por si só não captura sua maravilha. Esta caverna é realmente um mundo oculto. Dentro de suas vastas câmaras, os exploradores descobriram florestas inteiras prosperando sob aberturas por onde a luz do sol filtra, criando uma paisagem surreal e sobrenatural. Vida selvagem única, como insetos albinos, peixes cegos de caverna e morcegos raros, evoluíram aqui, perfeitamente adaptados ao crepúsculo eterno. Muitas áreas de Son Doong permanecem inexploradas, deixando a possibilidade de espécies e ecossistemas não descobertos. Lendas locais aumentam seu mistério, contando histórias de espíritos e tesouros escondidos enterrados nas profundezas de suas cavernas. Exploradores continuam a ir mais fundo em Son Doong, descobrindo novos túneis e passagens a cada ano, expandindo os limites do que sabemos sobre esse mundo subterrâneo oculto. Son Doong não é apenas uma caverna, é um reino não descoberto sob a terra, esperando silenciosamente na escuridão.
De um reino escondido sob a selva do Vietnã, viajamos para uma ilha tão remota e intocada que desafia a exploração moderna por completo. A Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico, é talvez o lugar habitado mais isolado da Terra. Cercada por recifes traiçoeiros e densas florestas tropicais, esta ilha é ferozmente protegida por seus habitantes, a tribo Sentinelese, que vive completamente desconectada do mundo exterior há milhares de anos. Tentativas de explorar a ilha ou se comunicar com os Sentinelese terminaram abruptamente, pois eles defendem agressivamente seu território de forasteiros. A ilha em si é envolta em mistério. Apenas algumas fotos aéreas e vislumbres distantes oferecem uma visão de suas vidas diárias, revelando cabanas simples, pesca ao longo das margens e uma comunidade totalmente inalterada pela civilização moderna. Devido a esse isolamento estrito, histórias e teorias selvagens sobre a ilha abundam. Alguns especulam que os Sentinelese guardam artefatos antigos ou segredos deixados por civilizações perdidas. Outros imaginam a Ilha Sentinela do Norte como uma janela viva para o passado distante da humanidade, uma sociedade congelada no tempo. Hoje, o governo indiano proíbe qualquer abordagem à ilha, preservando seus segredos e respeitando o desejo da tribo de permanecer intocada. A Ilha Sentinela do Norte continua sendo um dos últimos lugares verdadeiramente inexplorados em nosso planeta. Uma terra proibida cheia de perguntas sem resposta. Mas nem todos os segredos se escondem em selvas densas ou ilhas isoladas. Bem longe no sul do Chile, em meio ao silêncio frio da Patagônia, fica uma região selvagem inexplorada de gelo, o Campo de Gelo Patagônico Norte. Cobrindo mais de 4.100 km², é uma das maiores extensões de gelo da Terra, fora das regiões polares, um labirinto congelado de geleiras, picos gelados e fendas profundas. Os exploradores raramente penetram neste labirinto, pois o clima imprevisível, as tempestades implacáveis e a pura inacessibilidade o protegem ferozmente. Abaixo da extensão infinita de gelo, cavernas intocadas e vales escondidos estão escondidos, alguns dos quais se acredita conterem pistas do passado distante da Terra, perfeitamente preservadas no gelo. Cientistas especulam que, nas profundezas dos núcleos das geleiras, restos congelados de vida antiga poderiam reescrever nossa compreensão da história climática do planeta. No entanto, a região também atrai contos do estranho e inexplicável. Relatos de expedições raras falam de sons misteriosos, mudanças repentinas de temperatura e luzes fantasmagóricas dançando no gelo à noite, inspirando lendas locais de espíritos assombrando as geleiras. Apesar do interesse crescente, grande parte do campo de gelo do norte da Patagônia continua sendo território desconhecido. Suas geleiras recuam e avançam como uma entidade viva, protegendo segredos que a humanidade ainda não descobriu. Aqui a exploração não é apenas desafiadora, mas emocionante, cada nova expedição revelando vislumbres de uma fronteira congelada, escondida silenciosamente na borda do mundo. Deixando para trás os mistérios gelados da Patagônia, nossa jornada agora mergulha sob as águas mornas do Caribe, em um dos reinos subaquáticos mais cativantes, mais inquietantes da Terra, os Blue Holes das Bahamas. Essas piscinas perfeitamente circulares de safira, espalhadas por mares rasos de cor turquesa e ilhas exuberantes, escondem entradas para um mundo submerso diferente de qualquer outro lugar na Terra, formadas há milhares de anos por calcário desmoronado. Essas cavernas subaquáticas descem centenas de metros na escuridão, criando portais naturais para um abismo inexplorado. Mergulhadores descrevem a experiência de entrar nesses buracos como surreal, flutuando por águas cristalinas antes de descer em passagens sombrias, iluminadas apenas por estreitos raios de sol. No entanto, além de sua beleza assustadora, esses buracos azuis abrigam segredos antigos. Arqueólogos descobriram tesouros escondidos lá dentro, de ossos de animais pré-históricos, a restos humanos e artefatos deixados para trás pelo povo indígena Lucayan, que acreditava que essas cavernas subaquáticas eram portais para o submundo. Mas não é apenas a história. Espreitando abaixo, exploradores modernos contam experiências estranhas, ouvindo sons inexplicáveis bem abaixo da superfície, vendo luzes bruxuleantes em cavernas escuras, e até mesmo sentindo quedas repentinas de temperatura, como se algo desconhecido habitasse as profundezas. Os buracos azuis permanecem, em sua maioria, não mapeados, atraindo aventureiros cada vez mais fundo em seus labirintos submersos, sempre sugerindo segredos que estão além do alcance. Das águas quentes do Caribe, agora viajamos para o norte, para um dos lugares mais isolados e menos explorados da Terra, o arquipélago russo de Severnaya Zemlya. Localizado nas profundezas do Círculo Polar Ártico, esse aglomerado de ilhas congeladas estava entre os últimos territórios da Terra já descobertos, mapeados oficialmente apenas no início do século XX. Presa em gelo e neve o ano todo, Severnaya Zemlya é uma região selvagem de geleiras, montanhas cobertas de gelo e tundra desolada.
Mesmo hoje, poucas pessoas já pisaram nessas ilhas, deixando vastas áreas completamente inexploradas. Satélites ocasionalmente capturam imagens, revelando geleiras gigantescas e vales congelados, mas incontáveis cantos escondidos permanecem invisíveis aos olhos humanos. Aqueles que se aventuraram aqui falam de paisagens inquietantemente silenciosas e uma quietude assustadora quebrada apenas pelo gemido ocasional de gelo se movendo. Curiosamente, dados de satélite às vezes revelam formações incomuns sob o gelo espesso, estruturas e formas que alimentam especulações e teorias da conspiração. Alguns até sugerem que restos de bases militares soviéticas secretas ou instalações de pesquisa não reveladas permanecem escondidas dentro desses reinos gelados. Embora tais teorias não sejam comprovadas, Severnaya Zemlya continua a atrair curiosidade, uma fronteira gelada remota que resiste à compreensão e exploração humanas, preservando mistérios em seu abraço congelado. Descendo do gelo do Ártico, seguimos para o sul, para a África, em direção a um segredo extraordinário, escondido no topo de uma montanha remota em Moçambique. O Monte Lico se ergue abruptamente das planícies ao redor, um pico isolado cujo cume permaneceu inexplorado até recentemente. Cercado por todos os lados por penhascos íngremes, quase verticais, com mais de 100 metros de altura, o Monte Lico guarda uma floresta tropical, exuberante, intocada por humanos, suspensa bem acima da savana. Os biólogos descobriram esse mundo oculto pela primeira vez por meio de imagens de satélite, surpresos ao encontrar um ecossistema inteiro prosperando no topo desse planalto isolado. Quando os cientistas finalmente escalaram seus penhascos, eles descobriram espécies completamente novas para a ciência: sapos minúsculos, borboletas coloridas e insetos encontrados em nenhum outro lugar da Terra, todos prosperando sem perturbações em um paraíso perdido no tempo. No entanto, essa floresta tropical guarda segredos mais profundos, além das descobertas científicas. Lendas locais falam de espíritos sagrados, habitando o topo da montanha, protegendo a floresta de intrusos. Os moradores evitam o Monte Lico, alertando os forasteiros sobre luzes misteriosas, vistas piscando nos penhascos à noite, e vozes estranhas sussurrando no vento. Seja folclore ou mistério genuíno, essas histórias aumentam a mística do Monte Lico. Sua selva intocada continua sendo um dos ecossistemas menos conhecidos da Terra, suspenso bem acima da civilização, abrigando silenciosamente segredos que a humanidade está apenas começando a desvendar. Viajando para o leste, através das vastas paisagens da África, chegamos agora à Ásia, onde o complexo florestal do norte de Myanmar continua sendo um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens e inexplorados, cobrindo milhares de quilômetros quadrados de selva densa, montanhas altas e vales profundos. Essa natureza selvagem escondida resiste há muito tempo à intrusão humana. Poucos se aventuraram profundamente nessas florestas, e menos ainda retornaram com histórias do que há dentro delas. Os cientistas sabem muito pouco sobre a região, além da incrível biodiversidade vislumbrada em suas bordas. Tigres vagam por caminhos invisíveis, leopardos nebulosos raros espreitam nas copas das árvores, e rios escondem criaturas de água doce que não são encontradas em nenhum outro lugar. Muitos acreditam que nas profundezas dessas selvas, espécies desconhecidas aguardam descoberta, escondidas sob a espessa copa. A área é tão remota que imagens de satélite fornecem apenas vislumbres vagos de vales envoltos por densa folhagem e picos cobertos de névoa que raramente veem a luz do sol. Os moradores contam histórias de ruínas antigas, engolidas pelo crescimento da selva, guardadas por espíritos relutantes em compartilhar seus segredos. Exploradores que se aventuraram lá dentro às vezes falam de eventos inexplicáveis, ruídos estranhos ecoando do nada, luzes perturbadoras dançando pela floresta à noite e trilhas desaparecendo de repente, como se a própria selva tivesse se deslocado. O complexo florestal do norte de Myanmar permanece elusivo, preservando seus mistérios por trás de paredes verdes, um quebra-cabeça vivo nos desafiando a descobrir o que está escondido sob sua copa intocada. Das densas selvas de Myanmar, nossa jornada toma um rumo dramático para o norte, nos levando às águas remotas do Atlântico Norte, onde a ilha mais jovem da Islândia, Surtsey, emerge do mar como um experimento natural. Nascida de erupções vulcânicas entre 1963 e 1967, Surtsey é a ilha mais nova da Terra, intocada por mãos humanas e estritamente protegida por leis internacionais. Cientistas monitoram de perto a ilha, observando a natureza lentamente tomar conta das rochas vulcânicas estéreis. No entanto, apesar de ser tão jovem, Surtsey já abriga segredos inesperados. Novas espécies de plantas e insetos apareceram misteriosamente, chegando pelo vento, correntes oceânicas ou carregadas por pássaros, transformando rapidamente o solo vulcânico em um pequeno e próspero ecossistema. Curiosamente, o acesso à ilha é proibido, preservando-a como um dos laboratórios mais isolados da Terra, para entender a capacidade da vida de conquistar novos territórios. No entanto, alguns afirmam que há mais nesta ilha do que meras maravilhas ecológicas.
Avistamentos ocasionais inexplicáveis deram origem a sussurros entre os pescadores que passam perto de suas costas, luzes incomuns surgindo de suas crateras vulcânicas e formas fugazes se movendo por suas praias vazias ao anoitecer. Embora os cientistas rejeitem tais relatos, Surtsey continua a inspirar curiosidade e especulação, permanecendo silenciosamente no frio Atlântico Norte, escondendo segredos enquanto a natureza gradualmente reivindica esta ilha recém-nascida. Deixando para trás as remotas costas vulcânicas da Islândia, viajamos em direção à borda ocidental de Madagascar para encontrar uma das maravilhas geológicas mais estranhas do planeta, o Tsingy de Bemaraha. Este imenso labirinto de pedra, esculpido por milhões de anos de erosão, consiste em milhares de pináculos de calcário, afiados como navalhas, elevando-se a mais de 100 metros no céu. Os moradores locais chamaram essas formações de Tsingy, que significa onde não se pode andar descalço, descrevendo o terreno incrivelmente afiado e inóspito da paisagem. Escondidos entre esses picos estão cânions profundos, cavernas e florestas exuberantes, onde espécies isoladas por milhares de anos evoluíram separadamente do mundo exterior. Lêmures raros saltam cautelosamente entre bordas irregulares, répteis se misturam invisivelmente às rochas, e cavernas invisíveis podem esconder fósseis não descobertos ou relíquias esquecidas. Os visitantes que navegam pelo labirinto contam sobre ecos assustadores, ventos estranhos sussurrando através de fendas rochosas e a sensação inquietante de estar sendo observado. Ainda assim, grande parte de Tsingy de Bemaraha permanece inacessível aos humanos, protegendo silenciosamente segredos em seu coração rochoso. Imagine ficar na beira de um buraco tão fundo que foi apelidado de A Porta do Inferno. Não, isso não é uma fantasia de ficção científica ou uma passagem para um submundo. É o Kola Super Deep Borehole, uma maravilha científica e o buraco mais profundo feito pelo homem na Terra. Perfurado nas paisagens congeladas da península de Kola, na Rússia, esse feito da engenharia se estende por espantosos 12.262 metros. São mais de 12 quilômetros direto para baixo. Mas o que é ainda mais incrível do que sua profundidade é a história por trás dele. A União Soviética começou esse ambicioso projeto em 1970 como parte de uma corrida global para desvendar os mistérios da crosta terrestre. O objetivo? Perfurar o mais fundo possível e descobrir segredos escondidos sob nossos pés por bilhões de anos. Por mais de 2 décadas, os cientistas trabalharam incansavelmente, avançando cada vez mais fundo na Terra, apenas para atingir um obstáculo surpreendente: o calor intenso. Em profundidades de mais de 11 quilômetros, as temperaturas subiram para escaldantes 180 graus Celsius, muito mais quente do que qualquer um havia previsto. Era como se a Terra estivesse guardando ferozmente seu santuário interno, nos desafiando a nos aventurar mais longe. E o que eles encontraram lá embaixo? Mais do que esperavam. A broca perfurou rochas antigas com mais de 2 bilhões de anos, resquícios de uma época em que a vida na Terra estava apenas começando a se agitar. Pequenos fósseis de organismos unicelulares foram descobertos, perfeitamente preservados neste submundo alienígena. Essas descobertas sugeriram o passado primordial do planeta, provocando debates e alimentando imaginações sobre as origens da vida. Mas, como acontece com todos os grandes empreendimentos humanos, o Kola Super Deep Borehole enfrentou sua cota de desafios. Falhas de equipamento, surpresas geológicas e o calor insuportável forçaram os cientistas a interromper o projeto em 1992. Hoje, o local está abandonado e o poço em si está selado com uma tampa de metal pesado, como se para trancar os mistérios enterrados abaixo. É um lugar assustador agora, silencioso, desolado e envolto em um ar de mística. Alguns moradores até afirmam ouvir sons estranhos emanando do poço selado, apelidando-o de o lugar onde a terra grita. Quer você o veja como um testamento à engenhosidade humana ou um conto de advertência sobre os limites da exploração, o Kola Super Deep Borehole é inegavelmente um dos lugares mais fascinantes da Terra. É um lembrete gritante de que, sob o solo em que caminhamos, existe um mundo oculto, um que ainda é amplamente inexplorado e repleto de segredos que só podemos sonhar em descobrir. Se o Kola Super Deep Borehole nos leva para a crosta terrestre, a Fossa das Marianas nos mergulha no abismo aquoso do planeta. Localizada no Oceano Pacífico Ocidental, esta fossa abriga o ponto mais profundo da Terra, Challenger Deep, que desce impressionantes 10.984 metros. Para colocar isso em perspectiva, se você jogasse o Monte Everest na fossa, seu pico ainda estaria a mais de 1,5 km debaixo d'água. A fossa foi formada pela subducção de placas tectônicas, onde uma placa mergulha sob a outra, criando uma cicatriz no fundo do oceano que parece quase sem fundo. Apesar de sua profundidade inimaginável, a Fossa das Marianas está repleta de mistério. Em sua escuridão esmagadora, onde a luz do sol não pode alcançar, a vida se adaptou de maneiras bizarras e sobrenaturais.
Criaturas como pepinos do mar translúcidos, anfípodes semelhantes a alienígenas e peixes caracol com corpos gelatinosos prosperam aqui. Cientistas até encontraram vida microbiana se alimentando de hidrogênio e metano, sugerindo que a vida pode sobreviver em condições extremas que antes pensávamos impossíveis. O isolamento absoluto da trincheira a torna um terreno fértil para especulações. Alguns acreditam que a trincheira pode ser o lar de espécies desconhecidas, monstros marinhos colossais ou até mesmo bases alienígenas subaquáticas. Não é de se espantar que a trincheira tenha se tornado um ponto focal tanto para a curiosidade científica quanto para teorias selvagens. Da vastidão da Fossa das Marianas ao mais compacto, mas igualmente hipnotizante, Grande Buraco Azul, a Terra nunca para de nos surpreender. Localizado na costa de Belize, este buraco circular quase perfeito tem mais de 305 metros de largura e mergulha mais de 122 metros no Mar do Caribe. Foi formado há milhares de anos, durante a última era glacial, quando os níveis do mar eram muito mais baixos. À medida que o oceano subia, as cavernas de calcário inundavam e eventualmente desabavam, deixando para trás este impressionante vazio azul. Os mergulhadores são atraídos para suas profundezas, não apenas por sua beleza, mas também por sua quietude assustadora. À medida que você desce no buraco, a luz do sol desaparece rapidamente e a água se torna assustadoramente silenciosa. Estalactites, resquícios de suas origens na caverna, pendem como punhais congelados. A cerca de 40 metros, há uma queda repentina conhecida como a saliência, onde as paredes caem em um abismo negro. Essa mudança assustadora no cenário alimentou sussurros de perigos ocultos à espreita abaixo. Poderiam predadores antigos ou os restos de civilizações perdidas estarem escondidos em suas profundezas? Enquanto a ciência rejeita essas teorias, o fascínio do desconhecido faz do Great Blue Hole um dos mistérios mais cativantes do oceano. À medida que você se afasta de Belize, outro sumidouro acena da península de Yucatán, no México, o Taim Já Blue Hole, um dos sumidouros subaquáticos mais profundos da Terra. Embora o Grande Buraco Azul possa receber toda a atenção, o Taim Já é seu primo mais silencioso e escuro, com uma profundidade que mergulha a espantosos 300 metros, mais fundo do que a maioria dos arranha-céus são altos. Descoberta há relativamente pouco tempo, essa maravilha geológica está escondida abaixo da superfície, envolta em manguezais e acessível apenas por aqueles que sabem onde procurar. O Taim Já provavelmente foi formado de forma semelhante à sua contraparte de Belize, através do colapso de antigas cavernas de calcário. No entanto, o que torna esse sumidouro único é seu isolamento completo. As águas aqui são quase desprovidas de vida, emprestando um silêncio enervante ao local. Alguns pesquisadores acreditam que sua profundidade e águas ricas em minerais podem conter segredos não contados sobre o passado climático da Terra. Outros se perguntam se suas condições extremas podem abrigar formas de vida microbiana que se assemelham ao que poderia existir em planetas alienígenas. As profundezas enigmáticas de Taim Já são em grande parte inexploradas, deixando espaço tanto para investigações científicas quanto para sussurros de tesouros escondidos ou relíquias antigas esperando para serem descobertas. Das profundezas submersas do Taim Já Blue Hole, vamos emergir e viajar para as densas florestas do norte de Minnesota, onde um mistério geológico desconcertante nos aguarda. Conhecida como Devil's Kettle, esta enigmática cachoeira no rio Brule tem confundido cientistas e visitantes por décadas. Conforme o rio desce em cascata por um penhasco rochoso, ele se divide em dois riachos. Um segue um caminho previsível rio abaixo, mas o outro desaparece em um buraco aberto na rocha, para nunca mais ser visto, ou assim parece. O que torna o Devil's Kettle tão intrigante é a incerteza de para onde essa água realmente vai. Inúmeros experimentos foram conduzidos, de testes de corantes a objetos flutuantes como bolas de ping-pong, mas nada reaparece rio abaixo. Por anos, teorias da conspiração floresceram, sugerindo rios subterrâneos, cavernas escondidas ou até portais para outra dimensão. Recentemente, geólogos propuseram que a água provavelmente emerge através de rochas porosas no rio principal rio abaixo, mas ninguém provou isso definitivamente. Não importa se você prefere explicações científicas ou sobrenaturais, a chaleira do diabo continua sendo um enigma fascinante e assustador, um lugar onde a Terra parece engolir água inteira. Das profundezas intrigantes de uma cachoeira de Minnesota, viajamos para um lugar onde os humanos deliberadamente escavaram a terra para criar um abismo colossal, a mina Bingham Canyon, em Utah, conhecida como a mina a céu aberto mais profunda do mundo. Ela mergulha mais de 1.210 metros na terra, quase 3/4 de 1,5 km de profundidade. Esta escavação maciça, com 4 km de largura, está em operação desde 1906, tornando-se um testamento da ambição humana e da demanda por recursos preciosos. A mina é rica em cobre, mas suas
profundezas produziram mais do que apenas metal. Ao longo das décadas, deslizamentos de terra massivos remodelaram suas paredes, revelando camadas da história geológica da Terra, que datam de milhões de anos. É um lugar de contrastes gritantes, de seus deslumbrantes tons dourados, em dias ensolarados, às suas profundezas misteriosas e sombrias, que parecem quase sobrenaturais. Alguns dizem que a mina é tão grande que pode ser vista do espaço, mas outros especulam que sua escala esconde segredos sob suas profundezas. Cavernas desconhecidas, ou talvez evidências de veios antigos e inexplorados de minerais esperando para serem descobertos. Enquanto as máquinas continuam sua escavação implacável, a mina Bingham Canyon é um lembrete do poder da humanidade de moldar e desenterrar o planeta. À medida que a mina Bingham Canyon remodela a Terra em busca de cobre, um tipo diferente de tesouro está no coração do Kimberley Big Hole, na África do Sul. Esta lendária mina de diamantes, escavada à mão no final do século XIX, mergulha impressionantes 213 metros no solo, com uma circunferência de 2,5 quilômetros. Não é apenas um feito do trabalho humano, é um instantâneo da história, refletindo a corrida do diamante que mudou para sempre a paisagem e a economia da África do Sul. Ao contrário da mina Bingham Canyon, o Kimberley Big Hole não foi esculpido com maquinário moderno. Em vez disso, foi escavado por dezenas de milhares de mineiros com pouco mais do que pás e areia. Mais de 13 milhões de quilates de diamantes foram desenterrados aqui, incluindo algumas das joias mais famosas da história. No entanto, o buraco em si está envolto em uma sensação de desolação. Antes movimentado com atividade, agora fica parado, parcialmente cheio de água e cercado por silêncio. Os moradores locais sussurram que o Kimberley Big Hole guarda segredos próprios, histórias de riquezas abandonadas e mineradores perdidos que se aventuraram muito fundo. Quer você o veja como um monumento à determinação humana ou um lembrete assustador de ganância, as profundezas do Kimberley Big Hole continuam a cativar a imaginação. Das profundezas do Kimberley Big Hole, vamos desviar nosso olhar para o leste, para a Sibéria, onde outro poço enorme nos puxa para suas profundezas. A mina Mirny, uma das maiores e mais perigosas minas de diamantes da Terra. Este tubo gigante de kimberlito atinge uma profundidade de 525 metros e se estende por mais de 1.190 metros de diâmetro. Ao contrário do meticuloso buraco Kimberley Big Hole, Mirny foi escavado com maquinário pesado, mas seu tamanho ainda parece enervante. O poço parece quase artificial, como a impressão digital de um gigante na superfície do planeta. O que torna a mina Mirny particularmente assustadora não é apenas seu vasto tamanho, mas o segredo que a cerca. A mina está localizada em uma parte remota da Rússia, onde o clima severo e o isolamento só aumentam sua sensação de desolação. Ao longo das décadas, a mina tem sido objeto de inúmeras teorias da conspiração. Alguns acreditam que não é apenas uma mina de diamantes, mas uma cobertura para projetos secretos de pesquisa do governo russo. Outros alegam que fenômenos estranhos, como mudanças repentinas de temperatura e sons estranhos, ocorrem perto da mina, levando a rumores de misteriosas câmaras subterrâneas ou até mesmo artefatos alienígenas escondidos. A verdade pode nunca ser totalmente conhecida, mas a mina Mirny continua a fascinar e aterrorizar aqueles que a vislumbram de cima ou de baixo. Deixando para trás a extensão congelada da Sibéria, vamos passar das minas para uma profundidade mais natural, mas igualmente fascinante. Aninhada no Parque Nacional de Yellowstone, em Wyoming, está a Morning Glory Pool, uma fonte termal conhecida por suas cores vivas de azul e amarelo. É uma piscina que parece guardar segredos sob sua superfície. Com apenas 6 metros de profundidade, pode não parecer impressionante em comparação com os poços enormes que exploramos, mas esta fonte guarda um mistério inesperado. Ao longo dos anos, a piscina passou por estranhas transformações. A Morning Glory Pool já foi muito mais profunda e vibrante, mas conforme as pessoas jogavam moedas e detritos nela, o fluxo de água ficou obstruído, fazendo com que a fonte gradualmente se enchesse de sedimentos e se tornasse mais rasa. Mas ainda assim, as cores persistem. O azul elétrico da piscina é causado pelas bactérias amantes do calor que prosperam nas temperaturas extremas da fonte. Alguns dizem que a beleza da Morning Glory é apenas uma fachada, escondendo um segredo mais profundo, uma rede de túneis submersos que podem se conectar a outras fontes, ou até mesmo rios subterrâneos que correm pelo parque. O silêncio assustador da primavera, combinado com a história estranha e suas constantes mudanças, dá a ela um ar de mistério que só aumenta a cada ano que passa. Se os tons vívidos do Morning Glory Pool sugerem mistérios abaixo da superfície, o Xiaozhai Tiankang Sinkhole, na China, oferece um mergulho muito mais dramático e inegável no desconhecido, conhecido como o Tiankang, ou Poço Celestial,
Este colossal sumidouro é um dos maiores do mundo, com uma profundidade de 503 metros e um diâmetro de mais de 1.100 metros. Seu tamanho é impressionante, mas o que o torna ainda mais fascinante é a maneira como foi formado. Não é apenas um acidente geológico, é um produto da erosão lenta e metódica da natureza ao longo de milhares de anos. O sumidouro fica em uma área rica em calcário, e à medida que a água erodiu a rocha ao longo dos séculos, uma cavidade enorme se abriu. Hoje, o poço é cercado por uma floresta densa, e as paredes do sumidouro estão cheias de vegetação exuberante e até mesmo casas e estradas que foram lentamente recuperadas pela terra invasora. Mas sua profundidade e escala avassaladora alimentaram teorias selvagens. Alguns acreditam que não é uma formação natural, mas um lugar onde uma civilização antiga desapareceu, deixando para trás ruínas que ainda não foram descobertas. Outros dizem que túneis subterrâneos podem se estender do sumidouro para partes distantes da China, ou mesmo além, abrigando segredos esperando para serem descobertos. O Xiaojia Tiankeng é um lembrete de tirar o fôlego e assustador do poder bruto da Terra, e um lugar que parece clamar por exploração. Enquanto muitos dos lugares mais profundos da Terra são escavados na Terra por humanos, a caverna Krubera na Geórgia detém o título de buraco natural mais profundo do planeta. Este imenso sistema de cavernas mergulha a uma profundidade de cair o queixo de 2.197 metros, quase 2,2 quilômetros na crosta terrestre. Localizada no maciço Arabica, nas montanhas do Cáucaso Ocidental, é frequentemente chamada de Everest das cavernas. Por um motivo, descer em suas profundezas é semelhante a escalar a montanha mais alta, mas ao contrário. O que torna Krubera ainda mais fascinante é o fato de que esta caverna ainda é amplamente inexplorada. A profundidade e a complexidade de seus túneis mantiveram os exploradores afastados, e apesar das inúmeras tentativas, a extensão total da caverna continua sendo um mistério. A seção mais profunda, conhecida como Grande Abismo, é cercada por câmaras inexploradas que alguns acreditam que podem abrigar ecossistemas desconhecidos, ou talvez até mesmo formas de vida fossilizadas, presas por milhões de anos. Dada sua complexidade e localização remota, a caverna Krubera alimentou especulações selvagens. Poderia ser este o local de civilizações perdidas, minerais escondidos, ou talvez até mesmo evidências de espécies desconhecidas que vivem na escuridão total nunca vista por olhos humanos. É um daqueles lugares que, não importa o quanto descobramos, sempre parece nos puxar para mais fundo, no desconhecido. Dos recessos profundos e escuros da caverna Krubera, seguimos para o extremo norte do Canadá, onde outro buraco feito pelo homem de profundidade impressionante nos aguarda. A mina de diamantes de Avik está localizada no Círculo Polar Ártico e, embora possa não ser o buraco mais profundo em termos de profundidade vertical, é certamente um dos mais extremos em termos de localização. Com mais de 150 metros de profundidade, a mina em si não atinge as profundezas de algumas das outras que discutimos, mas as condições ambientais aqui a tornam um lugar desafiador e perigoso para operar. A mina de Avik fica em uma pequena ilha em Lac de Grasse, cercada por gelo durante a maior parte do ano. O clima ártico severo, com temperaturas que despencam para menos de 40 graus Celsius negativos, combinado com o permafrost, torna o processo de mineração excepcionalmente difícil. Apesar dessas condições, a mina produziu alguns dos diamantes mais valiosos do mundo. O que torna Diavik ainda mais intrigante são os rumores e teorias da conspiração que giram em torno dela. Alguns acreditam que a mina pode ser uma cobertura para algo muito mais misterioso, talvez uma instalação secreta de pesquisa, ou mesmo uma base escondida. O isolamento e as condições extremas fazem dela um local ideal para segredos serem mantidos, e o próprio fato de que esta mina existe em um dos lugares mais severos e inóspitos da Terra só aumenta seu ar de mistério. É um buraco fundo em mais de uma maneira, tanto física quanto figurativamente. Agora que viajamos do norte gelado do Canadá para as profundezas da crosta terrestre, vamos para o coração do deserto do Atacama, no norte do Chile, onde uma ferida enorme e aberta na terra revela um vasto mundo de cobre. A mina Chuquicamata não é apenas uma das maiores minas de cobre a céu aberto do mundo. É um titã geológico, com mais de 5 quilômetros de comprimento e mais de 850 metros de profundidade. Por mais de um século, esse imenso buraco produziu um dos cobres mais valiosos do planeta, mas seu tamanho é o que realmente surpreende. O que é fascinante sobre Chuquicamata é que a mina é tão antiga quanto profunda. As operações começaram aqui em 1910, e desde então, o poço se expandiu a uma taxa surpreendente. Hoje, a escala da mina é tão colossal que quase parece ter vida própria. Uma fera mecânica comendo seu caminho para dentro da crosta terrestre. Mas há um lado mais sombrio nesse buraco gigantesco, o impacto ambiental. A escala da mineração aqui transformou a paisagem ao redor em um deserto alienígena, com tempestades de poeira e erosão eólica,
frequentemente girando em torno da escavação massiva. Alguns dizem que Chuquicamata é um prenúncio dos métodos de extração profundos e implacáveis que moldarão nosso futuro, enquanto outros afirmam que os enormes recursos extraídos daqui podem estar mascarando algo muito mais misterioso lá no fundo. Talvez um mundo subterrâneo escondido ou minerais raros ainda a serem descobertos. E enquanto deixamos para trás o solo rico em cobre de Chuquicamata, vamos agora nos aventurar profundamente sob o gelo polar da Antártida, onde outro buraco científico alucinante nos aguarda. O Observatório de Neutrinos IceCube, localizado no Polo Sul, é um dos buracos mais incomuns e profundos do planeta. Mas este não é um buraco tradicional. É uma série de buracos profundos de perfuração de gelo, perfurados quase 2,5 quilômetros abaixo da superfície da camada de gelo da Antártida, onde cada buraco desempenha um papel crucial na detecção de algumas das partículas mais elusivas do universo, neutrinos. Essas minúsculas partículas fantasmagóricas passam pela matéria comum sem interagir, tornando-as quase impossíveis de detectar. Mas o IceCube foi pioneiro em uma maneira de identificá-las, usando uma enorme variedade de detectores embutidos no espesso gelo da Antártida. A profundidade dos buracos do IceCube é impressionante, mas são as potenciais descobertas enterradas abaixo que tornam este lugar verdadeiramente fascinante. Cientistas acreditam que ao detectar neutrinos, o IceCube poderia nos ajudar a entender tudo, desde as origens do universo até a matéria escura, e eventos cósmicos muito além da nossa compreensão. Mas com tantos fenômenos inexplicáveis ocorrendo sob o gelo, o lugar tem um certo ar assustador. Alguns teóricos da conspiração afirmam que o verdadeiro propósito do IceCube pode ser detectar sinais alienígenas, ou até mesmo monitorar atividades subterrâneas no mundo coberto de gelo abaixo. Quer essas teorias sejam ou não verdadeiras, uma coisa é certa. O IceCube é um portal para o desconhecido, um buraco na Terra que leva a uma compreensão mais profunda do cosmos. Das profundezas ricas em cobre da mina Chuquicamata, nos movemos para um dos buracos mais bizarros e assustadoramente belos da Terra, a cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão, mais conhecida como a Porta do Inferno. Este poço de fogo, localizado no meio do deserto de Karakum, está queimando há mais de 50 anos, suas chamas lançando um brilho assustador na noite do deserto. A cratera em si é um buraco enorme, com cerca de 70 metros de largura e 20 metros de profundidade, e é abastecida por gás natural preso abaixo da superfície. Em 1971, cientistas soviéticos acidentalmente incendiaram a cratera enquanto perfuravam gás, e eles imaginaram que ela queimaria em algumas semanas. Meio século depois, o fogo ainda arde, produzindo um espetáculo surreal de chamas bruxuleantes e um brilho infernal visível a quilômetros de distância. As chamas constantes da cratera deram origem a vários mitos e lendas. Alguns acreditam que é um lugar onde as almas estão presas, com espíritos antigos presos ao seu coração de fogo. Outros afirmam que é um portal para o inferno, e na verdade, os moradores locais costumam se referir a ele como o Portão do Inferno. Mas ainda mais intrigantes são as histórias que sugerem que a cratera pode conter segredos não contados sob sua superfície em chamas. Poderia haver um depósito mineral não descoberto enterrado bem fundo? Alguns teóricos da conspiração argumentam que a cratera é uma cobertura para uma instalação secreta de pesquisa soviética, ou mesmo extraterrestre, com seu fogo agindo como uma forma de manter a atenção indesejada longe. Não importa a verdade, a cratera de gás Darvaza continua sendo um dos buracos mais visualmente impressionantes e misteriosos da Terra, um fogo eterno no deserto que atrai admiração e especulação. Das chamas da cratera de gás Darvaza, seguimos para o sul até uma das características geológicas mais inspiradoras da Terra, o Grande Vale do Rift. Estendendo-se por 6.500 quilômetros pela África Oriental, esse vasto abismo é uma das formações geológicas mais significativas do planeta. Formado pela atividade tectônica, o Vale do Rift é uma ferida colossal na crosta terrestre, uma fenda entre duas placas tectônicas que se separam lentamente. Em alguns lugares, é tão profundo que cria enormes penhascos e escarpas, com algumas seções descendo mais de 915 metros para dentro da Terra. Mas não é apenas a profundidade e o tamanho que tornam o Vale do Rift tão intrigante. É o fato de que ele ainda está crescendo lentamente. As placas tectônicas continuam se afastando, fazendo com que o vale se alargue e se aprofunde ao longo do tempo. Em termos geológicos, o Vale do Rift é um buraco vivo e em evolução na Terra. Ao longo de milhões de anos, essa divisão pode levar à criação de um oceano inteiramente novo, dividindo a África em dois continentes separados.
E com esse processo contínuo, vem uma vibração misteriosa. A área abriga vários vulcões ativos, fontes termais e até lagos vulcânicos, como o sulfúrico Lago Natron, que abrigam criaturas estranhas perfeitamente adaptadas às condições extremas. O Vale do Rift é um lugar de poder geológico bruto, constantemente remodelando a Terra e levantando questões sobre o futuro do próprio planeta. É mais ou menos isso. Escreva nos comentários qual lugar pareceu o mais interessante e assustador para você. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.